Fala, gente boa, salve, gente boa. Tudo bem ou não? Eu vou bem, vou bem. Nem todo mundo tá tão bem quanto eu assim, né? Principalmente você vê as manchetes aí do vídeo de hoje, né? Tem quase que só boas notícias. Assim, não tem essa história da greve de fome da Zambelli, aí que a gente não comemora a greve de fome de ninguém, né? Pelo menos as pessoas decentes não comemoram e tal. Mas aí, depois dessa notícia que a gente vai falar e que não é boa, assim, tem o Bolsonaro pedindo help, socorro, Xandão, porque ele não tá aguentando umas malas sem alça que estão visitando ele lá na prisão domiciliar, sabe? E assim, ele nem tem como argumentar que não tá em casa. Cadê o Bolsonaro? Tá aí? Não, saiu. Não tem como, né? Então é o seguinte, tem uma galera que ele mal conhece que tá indo visitar ele. Vou falar sobre isso também nesse vídeo aqui. O Hugo Mota acabou de vez, assim, enterrou, sepultou, fechou o caixão, virou as costas, fez a reza e foi embora. Acabou a história da anistia, né? Numa entrevista que ele deu, ele falou que fim de papo, não vai ter. E se ele não pautar, não tem, porque não vota, né? E aí é o seguinte, vamos falar também da a péssima vida das presas do 8 de janeiro. Eu estou falando de gente que está presa até fora do Brasil, tá? E não só a Carla Zambelli. E gente que está presa no Brasil também, que está numa situação assim meio complicada, justamente porque fez bobagem, como diria Jair Bolsonaro, não quer confusão na cadeia, não quer problema na cadeia, é só não fazer bobagem e não ir para a cadeia, não é assim que o Bolsonaro fala? Então. E é assim que essas pessoas acreditam também, né? Mas enfim, vamos falar disso também, vamos falar aqui, ó, o Trump está querendo impor sanções a mais pessoas e parece que até o Padilha, o ministro da Saúde, tá no rolo e tal, o Trump falando mais bobagem, que o Brasil é um parceiro horrível, não sei o quê, o Lula respondendo, né? E também tem uma coisa que é importante lembrar, né? A Janja tinha razão, não é que tinha mesmo razão, quando ela foi falar com o Xi Jinping lá, que as crianças estavam sendo vítimas de predadores nas redes e ninguém estava fazendo nada, lembra? Então, todo mundo criticou a Janja, todo mundo falou mal. Agora que o Felca fez um vídeo que bombou, que viralizou, tá todo mundo acreditando, né? Mas ela avisou lá atrás, lá atrás. Vamos falar disso também. E ó, é isso. Vamos subindo, porque você sabe, né? Eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. Ó, já te peço para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é aquele engajamento que eu sempre peço, né, gente? Quando você engaja comigo, o conteúdo aparece para mais pessoas. Então, assim, é isso que eu preciso. Que você faça qualquer coisa, que você clique no like, você se inscreva no canal, você comente, você compartilhe essa live com outras pessoas. E vamos que vamos, né? E aí todo mundo se ajuda. E se, inclusive, pra você não perder nada, você faz igual a Marilu, né, Marilu? Entra no grupo de Zap, que você não perde nada. A Marilu estava perdendo as lives, ela não estava conseguindo acompanhar as lives. Ela escreveu aí no comentário agora há pouco que eu estava vendo, né? E aí, assim, o que ela fez? Entrou no grupo de Zap, o link está aqui na descrição, não perde mais, porque eu mando lá a live com o link, tudo bonitinho, meia hora antes, todo mundo fica sabendo. E aí tá todo mundo, tinha uma galera, já estava esperando antes da gente começar aqui. E, inclusive, bem-vindos todos vocês, tá? E vamos, que tem notícia pra gente comentar, gente. Eu tô enrolando aqui, mas ó... Prefeito de São Bernardo, eu quero falar dessa história aí do prefeito de São Bernardo do Campo, que é aqui na Grande São Paulo, é afastado do cargo após a operação da PF sob esquema de corrupção. 14 milhões foram encontrados com o servidor. Teve os esquemas lá do prefeito de Sorocaba, já falei sobre o esquema do prefeito de Sorocaba. A coisa está acontecendo mais ou menos semelhante, tá? Só que agora em São Bernardo do Campo. O que acontece? A prefeitura, a Polícia Federal, perdão, estava com um mandado de prisão para cumprir contra um cara que era servidor público. Um crime nada a ver. Chegou lá na casa dele para mandar para prendê-lo, encontrou um caminhão de dinheiro. Encontrou 14 milhões de reais, assim, cento e poucos mil dólares e o restante tudo em real mesmo. Uma grana, uma montanha de dinheiro. Aqui a fotografia, uma mala de dinheiro, umas caixas de dinheiro. Tá vendo? Uma grana grande. Olha aqui. Dinheiro que foi apreendido com esse cara. Aí ele não soube explicar de onde veio esse dinheiro. A polícia fez o que com isso? Apreendeu o dinheiro, porque você tem que informar a origem desse dinheiro. Como você não sabe informar a origem, apreendeu esse dinheiro, 14 milhões, e abriu uma investigação separada. Nada a ver com o mandado de prisão que eles tinham ido cumprir lá, que era outro motivo nada a ver. E aí, nesse novo inquérito, foi apreendido o celular do cara, nesse dia aí da grana e tudo. O celular foi periciado e abriram lá as conversas do cara. E aí o que descobriram? O vínculo dele com o prefeito. Ele pagava as contas do prefeito, pagava um monte de conta para o prefeito. E ele, assim, ele recebia dinheiro, ao que tudo indica, pela
pelo levantamento das informações do celular dele, ele recebia dinheiro de empresas fornecedoras da prefeitura, tudo assim, ó, dinheiro vivo, desse jeito aí. E aí ele pagava as contas, pagava boleto, pagava as contas do prefeito, entendeu? E aí por isso que o prefeito foi afastado. Por quê? Porque são evidências assim muito grandes de que ele estava se beneficiando em corrupção passiva. E é corrupção passiva, é lavagem de dinheiro, porque o cara fica tentando ocultar a origem do dinheiro e tal, trabalhando só com dinheiro vivo, para ninguém saber das transações, isso é lavagem de dinheiro. E tem organização criminosa, né? Porque juntou uma galera, não é só os dois, não, esse servidor e o prefeito, não, tinha outros servidores envolvidos também. Então tem uma organização criminosa aí e o prefeito foi afastado, a polícia pediu a prisão dele. Só que a justiça não deu, a justiça falou, não, vamos botar uma tornozeleira nele, deixar ele em casa naquele esquema anterior do Bolsonaro, que ele só não podia sair à noite, fim de semana, lembra? E de dia ele podia, agora não pode mais, agora é prisão mesmo, é fechadão. Dentro de casa, mas é fechado. Mas antes até ele podia sair de dia. O prefeito foi colocado nessa condição. Pode sair de dia, não pode sair de noite, não pode sair fim de semana. E com tornozeleira no pé e afastado da prefeitura. Né? Tudo por conta de uma apreensão de dinheiro vivo, que essa galera corrupta adora trabalhar com dinheiro vivo. Né? Por que será? Não é não? O Carlos Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vocês gostam muito de trabalhar com dinheiro vivo, né? Inclusive para comprar 51 imóveis, né? Queria entender. Enfim, essa é a primeira notícia do dia, mas eu queria comentar essa aqui, não dá para passar, né? Eu deixei passar ontem, porque assim, falei, ele não é o tipo de assunto que eu costumo comentar, mas vamos combinar que, né? Depois que eu vi isso aqui, essa aqui, eu falei, não, eu tenho que falar sobre isso. Pastor de calcinha condena gays em pregações, vão morrer. O pastor de calcinha lá, o Eduardo Costa, esse aqui, tá vendo a fotografia dele de calcinha? Então, é um print de um vídeo, na verdade, dois vídeos, foram dois vídeos, né? Um de uma câmera de segurança e um que alguém filmou. E aí o pastor de calcinha disse que estava fazendo uma investigação, estava disfarçado para uma investigação, né? O que o pastor estava investigando com calcinha enfiada no rego? Porque aquela imagem em preto e branco lá no cantinho dá para ver. Não sei se eu consigo dar zoom nessa imagem. Não dá. O zoom não vai na imagem. Senão vocês iam ver. Tá bem enfiadinha no rego. Acho que não precisava incorporar tão bem o personagem, né, pastor? Mas assim, o disfarce... E aliás, o disfarce estava... É um cosplay do inferno, né? Não? Vamos combinar. Mas, enfim, o pastor, nas pregações dele, ele fala que os gays vão morrer, que Deus vai matar os gays, que eles vão arder no inferno. Ô, pastor, me ajuda a te ajudar, pastor, senão fica difícil. Fica complicado, pastor. Eu estou tentando, assim, mas não está dando. Eu percebi, eu tentei ignorar ontem, porque eu falei, esse é assunto de foro íntimo do pastor, mas não, né? Aí... Quando aparece a hipocrisia do pastor nas pregações, quando aparece... Aí parou, aí vira interesse público, né? Porque é um líder religioso e aí falar desse assunto passa a ser de interesse público, por isso que eu acabei abordando esse assunto aqui. Mas vamos seguir que tem um assunto da capa aqui que eu falei, a gente não comemora. Não, realmente não comemora, mas assim, não deixa de ser uma ironia do destino, né, não? Presa, Zambelli caiu e bateu a cabeça após fazer greve de fome. Carla Zambelli está em greve de fome na Itália. E aí, enfim, está sem comer, passou mal, ficou tonta, bateu a cabeça, machucou. Aí chegou lá na audiência de custódia meio atrapalhada, meio confusa. Quer dizer, meio atrapalhada, meio confusa, ela já é, né? Desde sempre. Mas chegou mais atrapalhada, mais confusa ainda, porque tinha batido a cabeça e também porque não estava comendo, né? E Tico e Teco não estavam conseguindo conversar porque estavam fraquinhos por falta de comida. E aí, Carla Zambelli, por conta disso, foi mandada para um hospital, depois voltou e está lá na cadeia. A audiência foi suspensa, foi marcada uma próxima audiência. Mas o advogado dela lá na Itália informou que ela começou uma greve de fome. E aí, curioso assim, para ela já estar fraca e já ter passado mal a ponto de cair, ela já está em greve de fome há, sei lá, 2, 3 dias. Ninguém ficou sabendo dessa greve de fome, não chamou atenção. É uma greve de fome não muito bem sucedida, porque não transmite a mensagem que ela quer transmitir, né? O que ela está querendo? Beleza, ela não quer ser extraditada, ela quer ser libertada, ela quer um novo processo lá, um novo julgamento lá na Itália. O que ela quer? Ninguém está sabendo exatamente.
o motivo dessa greve de fome, né? Talvez para chamar atenção, e não está chamando, não está funcionando, Carla Zambelli, devo dizer, viu? E ó, eu disse que a vida das presas do 8 de janeiro não estavam fácil, porque assim, Carla Zambelli não é uma presa do 8 de janeiro, vamos deixar claro, tá? Ela foi presa por um crime comum, que é invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Vamos lembrar bem disso. E colocar lá o mandado de prisão do Xandão mandando prender ele mesmo, para você ver o nível de inteligência do crime, né? Da criminosa. Mas vamos lá. Estamos esquecidos em uma penitenciária da Argentina, desforagida do 8 de janeiro. O que acontece? Tem um pessoal que foi preso e que está aguardando o processo de extradição lá na Argentina, né? A polícia do Milei prendeu uma meia dúzia lá, e aí tem uma brasileira dizendo que, olha, passou todo tipo de perrengue, todo tipo de situação ruim na cadeia, inclusive arrisco a sua integridade física, enfim, ameaça, teve que mudar de lugar, teve uma situação complicada dela lá na penitenciária na Argentina. E ela está reclamando justamente isso, porque ela achou que ia ser salva pelo Milei. Ela fugiu para a Argentina porque falou, aqui nós estamos seguros, o Milei salva a nossa barra, né? Então, o Milei não salvou, está todo mundo lá agora sofrendo nas penitenciárias, vendo que a vida dentro de uma cadeia não é boa, né? Não é um motel 5 estrelas, muito pelo contrário, né? Essas pessoas acham que a vida de quem está na cadeia é fácil, e aí agora elas estão aprendendo na prática que a vida dentro de uma cadeia não é nada fácil. Então, tomara que elas, inclusive, aprendam um pouco mais sobre direitos humanos em relação a essa experiência que elas estão vivendo, né? E então, enfim, elas estão esquecidas em uma penitenciária da Argentina porque não tem prazo para poder sair o processo de extradição. E, enquanto isso, a justiça já mandou elas ficarem aguardando presas, elas e outras, né? E uma delas está reclamando, eu não vou dar nome aqui, enfim, embora ela aparece aqui, mas ela quer aparecer mesmo, né? Então não vamos dar o que ela quer. Enfim. Condenada nos atos do 8 de janeiro, leva surra na cadeia por ser bolsonarista. Jusilene Costa do Nascimento, uma detenta de 62 anos, foi ferida no rosto após as presas descobrirem que ela seria bolsonarista. Ela está presa no Presídio Feminino Regional de Florianópolis, lá em Santa Catarina, tá? Então, assim, foi uma briga de presas, porque segundo ela contou, é porque ela é bolsonarista, né? E aí, o que a gente pode dizer para uma pessoa dessa? A gente pode dizer aquilo que Bolsonaro sempre disse: não quer vida ruim? Não comete crime, não vai para cadeia, porque na cadeia tem que ter vida ruim mesmo. É isso que o Bolsonaro sempre disse, são essas palavras que o Bolsonaro sempre pronunciou. Então, devolvo para vocês por quê? Porque esse é o lema com o qual vocês concordam. A vida não é fácil na cadeia, não quer ir para cadeia, não comete crime, né? Enfim, vamos seguir aqui. Preso em casa, essa é ótima, né? Bolsonaro reclama de visitas indesejadas e vai filtrar autorizações. O que acontece? Bolsonaro não está aguentando mais a galera que vai lá, né? Ó, incomodado, Bolsonaro quer aprovar visitas antes de pedidos ao STF. Ex-presidente avisou a sua defesa que quer ser consultado sobre visitas antes mesmo de elas pedirem autorizações ao STF. Então, Bolsonaro ligou para o advogado, ou na visita lá, falou, pelo amor de Deus, me socorre, tá vindo um monte de mala sem alça me visitar aqui. Eles vão lá no Xandão, pedem autorização, o Xandão autoriza, eles vêm aqui encher meu saco. E eu não tenho paz nessa casa aqui. Eu estou tentando ficar preso em paz aqui e eles não estão deixando. Gente que eu nem conheço direito, que teve comigo uma vez para tirar uma foto, tá vindo aqui me visitar agora. E aí o Bolsonaro falou, eu queria tentar, assim, aprovar as visitas, né? Pedir para as pessoas, e inclusive assim, quando eles falam essas coisas, quando eles deixam isso vazar na imprensa, numa coluna dessa, é justamente para vazar para os futuros pretendentes à visita a Bolsonaro se ligar, né? E pensar, pô, se você não é um amigão do Bolsonaro, não tem por que você visitar. E aí Bolsonaro continua lá, recebendo as malas sem alça, tá ferradão dentro de casa. Não pode dar aquele argumento de, não, fala que eu não tô, ô Michele, fala que eu não tô. Não tem como, né, dar esse argumento do fala que eu não tô. E aí ele acaba tendo que receber essa galera toda dentro de casa e tá pedindo help, socorro, me livra dessas malas sem alça. Agora, você veja, como a pessoa deve ser mala para o Bolsonaro achar ela mala. Pensa bem, né? Inclusive, falando em Bolsonaro e mala, Bolsonaro vai para cima de Mauro Cid nas últimas palavras ao STF. Ele entregou ontem lá a defesa final, né, as alegações finais
da defesa, que é a última fase, a última etapa antes do julgamento. A partir de agora, terminou, agora o Xandão vai receber todos esses documentos, vai falar para o presidente, que é o Cristiano Zanin: presidente, os autos estão prontos para julgamento, quando o senhor quiser colocar na pauta, pode colocar. O Zanin vai escolher uma data e vai falar, ó, o julgamento, sei lá, ele provavelmente vai reservar 3 dias, 5 dias para fazer esse julgamento, porque todo mundo vai querer votar e dar aquele voto longo, contar aquela história toda antes de e o julgamento ser televisionado, vai ser um acontecimento, estaremos aqui preparadíssimos, né, de traje de gala para acompanhar esse evento, porque assim, eu não tenho roupa para isso, mas eu vou alugar, tá? Eu não tenho roupa para esse dia importante, mas eu vou ter no dia, para a gente fazer aqui, já prometi que vou estar de smoking no julgamento da condenação de Bolsonaro, né? Então é só esperar. E aí pode ser que ele reserve 2, 3 dias, marca o julgamento, e aí começa, os ministros vão votar, e aí o primeiro a votar é o Alexandre de Moraes, o segundo a votar é o Flávio Dino, o terceiro de votar é o Luiz Fux, estão falando que ele vai pedir vista para atrasar o julgamento, duvido muito. Mas enfim, eu dei uma volta gigante e eu vou voltar para o ponto, que o Bolsonaro vai para cima do Mauro Cid, né? E o Bolsonaro vai para cima do Mauro Cid como? Alegando que não dá para confiar na delação premiada dele, que ele mudou 9 vezes de versão, que ele não entregou tudo, que ele ocultou coisas, que a própria Procuradoria-Geral da República está dizendo que ele não colaborou, por isso que ela pediu uma pena maior para ele, só pediu para ele ter uma redução de pena, não para ele ter uma redução de 1/3 da pena. Então, está usando tudo isso contra o Mauro Cid para desacreditar a delação premiada. Isso muda o quê? Salva o Bolsonaro? Não, não salva o Bolsonaro, porque a delação premiada é uma das muitas provas da tentativa de golpe de Estado. E não vamos esquecer que tentativa de golpe de Estado é um crime grave, né? A tentativa já é um crime grave. Você ousar tentar derrubar a democracia é um crime grave. Começar ter uma conversinha, você estando no poder, principalmente, mesmo não estando, mas se você tem uma conversinha, uma articulação real para dar um golpe de Estado, é uma tentativa, e a tentativa é um crime grave, né? Então, ele vai tentar desqualificar, mas tem prova de tudo quanto é tipo, tem mensagem de texto, tem documento, tem a tal da minuta do golpe, aliás, tem mais de uma, tem 2 minutas do golpe, tem os depoimentos dos generais, lá do general Freire Gomes, que contou tudo, detalhadamente, como ele chamou pro golpe. Tem o Batista Júnior da Aeronáutica, que contou tudo, como ele chamou pro golpe. Tem o Mário Fernandes admitindo que fez mesmo um plano para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, confessando que fez. Foi um pensamento que eu digitalizei. Mas é uma confissão, ele confessa que fez, tem tudo, né? Então, não vai fazer diferença nenhuma ele conseguir desacreditar, desmantelar, até anular a delação premiada do Mauro Cid. Não vai mudar absolutamente nada na situação dele. Vai ser condenado do mesmo jeito, aos mesmos 5 crimes, vai pegar uma pena acima de 30 anos de cadeia. É isso que vai acontecer. Eu não estou falando não é que eu estou torcendo, não, embora eu também torça, mas eu estou falando o que eu acho mesmo que vai acontecer, tá? Agora, também acho que ele vai ficar no regime fechado. Pode ser que fique pouquíssimo tempo. Daqui a pouco começa a ficar doente, começa a dar crise de soluço, começa a pedir desesperadamente para ir para o domiciliar e vai acabar indo. Mas eu acho que um pouquinho que seja, ele vai passar no regime fechado, sim, devia, pelo menos, né? Seria pelo menos um bom exemplo. Defesa de Bolsonaro diz que ex-presidente determinou transição, não golpe. Essa é outra parte da argumentação das alegações finais da defesa do Bolsonaro. Porque como o Bolsonaro assinou lá a medida provisória da transição, acho que é a medida provisória da transição, nomeou as pessoas dentro do governo para fazer a transição com a equipe do Lula, ele argumenta então que ele não tentou dar golpe, né? Como se ele não pudesse fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo determinar o andamento dos processos de transição, porque todo mundo espera que isso aconteça, e por baixo dos panos ficar articulando a tentativa de golpe de Estado até, não vou dizer nem até o último dia, porque a última tentativa foi 8 de janeiro, já tinha 8 dias de governo, então assim, ele foi até 8 dias depois do último dia tentando dar um golpe de Estado, e não conseguiu. Mas a defesa está no papel dela, de defender Jair Bolsonaro, é assim mesmo que funciona a regra, né? E ó...
Por falar nisso, eles ficam acreditando muito em anistia, pedindo anistia ampla, geral e restrita. O Eduardo Bolsonaro, cada vez mais psicopata, mais doidão lá nos Estados Unidos, falando que tem que ter anistia ampla, geral e restrita, senão vai acontecer contra todo mundo, e não sei o quê, o ameaçador geral da República, o Eduardo Bolsonaro e tal. Mas a coisa não funciona assim, não. O Hugo Mota já deu o recado. Qual o recado do Hugo Mota? Olha só. Não vejo ambiente para anistiar quem planejou matar pessoas, né? Muitíssimo mal colocado. Essa frase, eu consegui entender o que ele quis dizer, eu acho, né? Eu acho que ele estava assim, sendo meio irônico. Não vejo ambiente para poder anistiar quem planejou matar pessoas, sabe? Mas assim, se não foi essa ironia, Hugo Mota, foi muito mal colocada essa frase aí, porque não se trata de ver ambiente, porque não pode ter ambiente, não pode existir ambiente para anistiar quem planeja matar pessoas. Não pode, simplesmente não existe no ordenamento jurídico e principalmente na nossa ética, na nossa própria ética e na nossa própria moral, como ser humano, né? Não pode existir anistia para quem planeja matar um outro ser humano. Tem que ter as consequências disso. E dar um golpe de Estado com assassinatos previstos dentro do planejamento é uma coisa muitíssimo grave, não pode deixar passar. E aí o Hugo Mota, dando uma entrevista, falou exatamente essa frase, né, que não vê ambiente para quem planejou matar pessoas, ou seja, esquece, um abraço, tchau, não vai ter anistia, pode chorar, pode espernear, pode vestir peruca loira e calcinha, não vai resolver, não vai resolver. Mota quer levar ao plenário nos próximos dias a isenção do IR para quem ganha até 5 mil. A parada vai sair, gente. Não... É assim, quando você encosta o sujeito na parede, né? Agora ele está precisando dar uma melhorada na imagem dele, porque ficou muito arranhada, assim, muito arranhado mesmo, a imagem dele com aquele motim lá, né? Ficou com a imagem de fraco, né? E é um presidente de Câmara muito fraco. E aí ele está tentando dar um up na imagem. Então já diz que prioridade é os projetos de leis que protegem as crianças nas redes sociais. E agora, ó, próximos dias aí, quem sabe semana que vem ou na outra no máximo, estamos votando a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, hein? Ou seja, vou dar uma faturada aqui, né, na boa imagem desse programa para poder melhorar um pouquinho a minha imagem, né, Hugo Mota? A gente sabe como é que funciona esse jogo midiático aí, né? E aí mais uma notícia para os bolsonaristas, que é essa aqui, ó. Datafolha, 51% aprovam prisão domiciliar de Bolsonaro e 53% aprovam as ações de Moraes. Então, olha isso, mais da metade da população falou, ó, Xandão, é isso mesmo, prisão domiciliar ele tá pouco ainda, hein? Tem uma galera que acha, inclusive, que falta mais, devia ter ido para o regime fechado. Mas, enfim, a maioria concorda com a medida de prisão de Bolsonaro e a maioria concorda com as decisões que o Alexandre de Moraes vem tomando em relação a isso. Então, pesquisa ruim para Jair Bolsonaro e para seu séquito, né? Ó, séquito entrega a idade também, né, não? Pesquisa Atlas, 8 em cada 10 brasileiros discordam de ataques do 8 de janeiro. O número cresce 9 pontos percentuais. Pois é, 8 em cada 10 discordam, porque é 8 que discordam, né? Enfim, levantamento dos institutos Atlas e Bloomberg, a Bloomberg aponta também que a invasão das sedes dos três poderes é classificada como completamente injustificada por 62,3% da população, ou seja, 80% da população brasileira reprova o que fizeram no 8 de janeiro. Tem aqueles 20% que são os bolsonaristas, né? 8 em cada 10 acha que não podia ter acontecido. 62% diz que não tem justificativa. Então, assim, você tem ali 18% mais ou menos que fala assim, eu até entendo que os caras estão pensando, mas está errado, não pode fazer uma coisa dessa. E o restante diz o seguinte, não tem justificativa, não tem argumento, não tem nada que possa justificar eles terem feito isso. 62%, a grande maioria, né? Então, isso tudo reforça a ideia de que realmente não há clima, Hugo Mota, para anistiar quem tenta matar pessoas e dar um golpe de Estado fazendo isso, não é não? Enfim, vamos lá. Ó, tem essa notícia aqui também que eu queria comentar com você, dando um giro assim na pauta. Além de criadores do Mais Médicos, Padilha também estaria entre os alvos das sanções dos Estados Unidos. Ontem o Marco Rubio, secretário de Estado lá dos Estados Unidos,
anunciou que estava dando sanções, tirando o visto, aquela história do visto, tirar o visto para entrar nos Estados Unidos de 2 funcionários do Ministério da Saúde. Na verdade, um funcionário do Ministério da Saúde e um ex-funcionário do Ministério da Saúde, que nem trabalha lá mais, tá? E por quê? Porque o Marco Rubio é filho de cubanos. E cubanos que fugiram de Cuba depois que teve a Revolução Cubana. Fugiram de lá, então eles sempre foram contra o Fidel Castro, sempre foram a favor do embargo, sempre foram revoltados com a Revolução Cubana. E aí, teve o Mais Médicos, que lá entre 2013 e 2018, que contratou médicos cubanos. Por quê? Porque tinha um monte de lugar do Brasil que os médicos simplesmente brasileiros não queriam ir, né? O sujeito estuda na USP, estuda na Universidade Federal, a gente banca o sujeito para ele virar médico, o que ele faz? Vai virar cirurgião plástico, vai operar madame, não vai, em vez de prestar serviço para a comunidade. Não quer ir para o grotão do país, não quer ir para uma localidade distante, isolada, né? Só quem queria ir eram os cubanos, então eles vieram e resolveram o problema da população brasileira na época. Isso terminou em 2018, acabou. Bolsonaro acabou com esse programa. Por causa desse negócio que acabou em 2018, ou seja, vai fazer 7 anos que acabou, o Marco Rubio resolveu punir 2 caras que são considerados assim, os pais do programa. Os que organizaram tecnicamente o programa, firmaram os convênios e tal. Um que hoje ele é secretário do Ministério da Saúde e o outro que nem trabalha lá mais. E aí perdeu o visto por causa disso. Então você vê como é uma desculpa esfarrapada, é para se vingar. Por quê? Porque o programa Mais Médicos também ajudava a ditadura cubana. É uma ditadura, gente. Desculpa assim, as pessoas que são fãs de Cuba. Eu tenho uma visão muito, muito tranquila em relação a Cuba, com relação à autodeterminação dos povos, mas é uma ditadura, tá? Enfim, agora se é uma ditadura que o povo quer que seja, outros 500, a gente pode conversar sobre isso. Uma outra hora, claro, mas é uma ditadura, tá bom? Além de criadores do Mais Médicos, o Padilha também estaria entre os alvos. Então é o seguinte, o Padilha também, só que é o seguinte, eles não avisam, eles não dão o nome. A pessoa só descobre que ela está sancionada quando ela vai lá pedir o visto. Ou quando ela chega lá nos Estados Unidos, vai passar na imigração e aí é deportada. Então, para não passar esse vexame, o cara nem tenta, né? Mas assim, segundo a apuração aí, o nome do Padilha, porque o Padilha era o ministro lá atrás que criou o Mais Médicos. Então ele é o pai do Mais Médicos. E aí, por conta disso, ele também estaria entre os sancionados, né? Daqui a pouco vou querer sancionar a Dilma também, porque ela é presidente do Banco dos BRICS e porque ela era a presidente na época da criação do Mais Médicos. Não duvide que isso vai acontecer. Enfim. A BBC, Eduardo Bolsonaro, diz que brasileiros entendem que tarifaço de Trump é sacrifício a ser feito. Nossa liberdade vale mais que a economia. Primeiro, ponto inicial. Primeira coisa para a gente conversar. Nossa liberdade, ele está se referindo a dele e a do pai dele. Ele não está se referindo à liberdade do Brasil, à liberdade do brasileiro comum. Ele está se referindo a dele e do pai dele. A nossa liberdade, a dele e a do pai dele, vale mais que a economia do Brasil. É exatamente isso que está acontecendo nesse momento, né? E aí ele está dizendo que você que está me assistindo, você entende que esse sacrifício que muitas vezes você vai fazer com o seu próprio emprego, que vai perder seu emprego, você vai falar, não, mas tudo bem, eu perdi meu emprego, mas é por uma boa causa, é para salvar o Bolsonaro da cadeia. Eu vou ficar sem meu emprego aqui para salvar o Bolsonaro. É isso que o Eduardo Bolsonaro está dizendo, brincando com a nossa cara, né? Enfim, eu vi hoje um colunista dizendo que ele está beirando a loucura clínica e eu estou concordando com ele, viu? O Luiz Megali, lá da Band. Ele falou isso e eu estou concordando. Eduardo diz que Mota e Alcolumbre estão no radar de sanções, ou seja, como eu falei, é o castigador geral da República, né? Ele resolveu que ele vai sair castigando todo mundo que não fizer o que ele quer. Atitude mais miliciana que essa, desconheço. Ele vai ampliando o leque das pessoas que ele ameaça. Ou livra meu pai, ou eu coloco o Brasil de joelhos. Ele acha, né? Só que, eu já falei isso aqui em vídeos anteriores, a exportação do Brasil para os Estados Unidos não é essa Coca-Cola toda, né? Não é uma Brastemp, é pequena, então não vai provocar esse terremoto que ele está achando que vai. Mas enfim.
A pressão dos Estados Unidos sobre o STF e o governo ainda vai piorar muito, avaliam ministros do tribunal. O Valdo Cruz diz que conversou com pessoas que são ligadas a ministros que são próximos, assessores próximos, gente que conversa com eles e tal, e que eles estão falando, não, o Trump vai continuar dobrando a aposta, subindo, porque daqui a pouco vai engrossar o caldo cada vez mais. Tudo que eles puderem fazer politicamente para proteger o Bolsonaro, vão fazer. O Trump não vai entrar nessa batalha para perder. Você imagina que o Trump pensa assim, eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu não posso entrar numa batalha para perder. É isso que o Trump pensa. Então ele vai até as últimas consequências. Por quê? Porque ele topou entrar. Ele podia simplesmente ter ignorado o Eduardo Bolsonaro. Estava livre de ter essa obrigação. Como ele não ignorou e resolveu fazer as coisas que o Eduardo Bolsonaro pediu, impor sanções, agora ele não volta atrás porque ele não vai admitir a derrota. Ele precisa sair vitorioso dessa situação. Então ele vai fazer de tudo que ele puder. Só não vai ter guerra, mas fora isso, vai ter muita medida administrativa, política, econômica para atacar o Brasil. Ah, se vai, pode esperar. Brasil é parceiro comercial horrível e Bolsonaro sofre tentativa de execução política, diz Trump. Não estou falando, ele deu uma entrevista coletiva lá e falou esse monte de bobagem. O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. Ou seja, a gente manda mais dólar para eles do que eles mandam para a gente. Eles estão no lucro com a gente, né? A nossa tarifa média dos produtos que são importados pelos Estados Unidos para cá é de 2,5%. É ridícula a tarifa. E ele fala esse tipo de bobagem. Eles têm tarifas bem maiores. E ele fala esse tipo de bobagem a respeito do Brasil. Por quê? Porque não precisa ser verdade, né? Basta o Trump falar que é. Ele inventa uma mentira, fala que o Washington está tendo mais crimes do que realmente está e que vai fazer uma intervenção policial e faz uma intervenção na polícia de Washington com base em números falsos que ele inventa. Imagina se ele não vai falar também uma invenção desse tipo aqui contra o Brasil. Claro que vai, é óbvio. Esse é o Donald Trump que a gente conhece, né? Ele governa em Nárnia. E Lula responde, né? Não vou chorar e rastejar pelos Estados Unidos, venderei a outros. É isso. O Brasil, os Estados Unidos não quer comprar da gente, a gente vende para outro. Então, quem quer comprar? O Lula é o rei de abrir mercados para os comerciantes, para os empresários brasileiros. De vez em quando ele faz uma viagem internacional, leva 250 pessoas. Aí todo mundo mete o pau. Olha lá, tamanho da comitiva do Lula, 200 pessoas. Por que tem que ir para a China com 200 pessoas? Ele leva 180 empresários, senta os empresários chineses com os empresários brasileiros, converse aí, façam negócios. Os caras fazem negócio, trazem bilhões de contratos para o Brasil, fora os convênios que o Lula assina lá quando ele faz esse tipo de viagem. A gente faz isso sempre, vai para os países árabes, vai para um monte de lugar. Leva empresários, tipo um vida de mascate, veio aqui trazer um monte de gente para vender coisa para vocês. É isso que o Lula faz nessas viagens. E ele vai continuar fazendo. E vai abrir mercado para poder substituir os Estados Unidos nessa coisa de comprador brasileiro. Assim, não vai encerrar 100% as compras dos Estados Unidos para o Brasil. Vai ter uma quantidade que vai comprar com tarifa e tudo. E o americano vai ter que entubar e vai ter que pagar o mais caro pelo produto. Não tem jeito, né? Enfim. Mais uma notícia que eu queria comentar com você aqui. Eu gostei muito desse texto do André Santana, do UOL. Janja tinha razão, mas só com Felca a pauta das redes foi levada a sério. É exatamente isso. Vocês se lembram, né? Quantas vezes a Janja já falou sobre essa exploração de crianças pelas redes sociais, por predadores que utilizam da rede social. Né? Da rede social por quê? Porque ela fatura financeiramente com isso, a propaganda, roda propaganda em vídeos que são alvos de pedófilos e tal, e ela fala isso já tem um tempão, né? Inclusive ela foi muito criticada naquela reunião lá entre o Brasil e China, entre o Lula e o Xi Jinping, e ela falou sobre isso com o presidente chinês, né? Ele inclusive falou, vocês têm autonomia para legislar, para regulamentar e até para fechar essas redes sociais se vocês quiserem. Na China, muitas delas não são permitidas justamente porque é um vale-tudo, né? É um vale-tudo. E aí vale tudo por dinheiro. Então as redes, elas exploram nesse sentido, ganhando com publicidade. E os predadores, porque eles se encontram. Geralmente, esse que é o grande problema. Pode ser um vídeo inocente de uma criança.
Eles entram lá, deixam mensagens nos comentários, que são códigos para outros predadores, para eles conversarem e trocarem materiais que eles já têm. Entendeu? Então, assim, eles armazenam esse material nos seus computadores, criam grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, grupos de aplicativo de mensagem, e aí se comunicam nos comentários dos vídeos. Então, às vezes, tem lá o vídeo de uma menina de 12 anos de biquíni, de 10 anos de biquíni. Nos comentários desse vídeo existe uma troca de conversas entre predadores, e eles trocam contatos para poder trocar conteúdos entre si. É isso que acontece, tá? E é isso que o Felca expôs e explicou bem no vídeo dele, e é isso que a Janja já falou faz tempo, e ninguém não só não deu importância, como ainda criticou ela pra caramba, né? Criticou ela e muito. Então, agora é importante esse texto aqui que mostra que a Janja tinha razão e as pessoas ficavam criticando, falando mal, arrebentando com a Janja. Enfim, esse é o Brasil, né? O Brasil que não reconhece os seus problemas, prefere atacar o mensageiro ao invés de atacar a mensagem. Essa que é a realidade. Meu amigo e minha amiga, me fala uma coisa, como é que você está de grana? Está precisando de uma grana extra? Então, olha, se você está precisando de uma grana extra, então chegou a hora de você saber que existem muitas formas de se ganhar dinheiro na internet, muitas. Ganhar dinheiro com uma profissão que você aprende e você exerce online, 100% home office, dentro da sua casa, com toda a autonomia de horário da sua vida, tranquilo, tranquilidade. O Carlos Matos, por exemplo, olha só, ele mandou essa mensagem pra gente, é claro que ele autorizou a mostrar, né? E o Carlos Matos começou a fazer isso, mas ele não estava confiando demais, assim, então ele não saiu do emprego dele e começou a fazer paralelamente. E aí, olha só, trabalhando 10 horas na fábrica, cheguei em casa, estou aqui me dedicando, tal, $643 em 30 dias, ou seja, R$3.200 por mês, ele está tirando por mês, de renda extra, tá? Ele tem emprego, agora que ele está entrando na parada. O Paulo Rodrigues já entrou tem um tempo, já 4 meses, e ele é dedicação exclusiva, integral. 4 meses de dedicação, já está tirando $2.154. Isso dá R$11 mil por mês. É um salário, né, gente? De 11 mil, não é brincadeira, não. Olha aqui a Cláudia Oliveira, então. $3.134, R$16 mil por mês. Ela até já pediu demissão do emprego. Ela foi uma também que não estava confiando muito, entrou paralelo com o emprego, depois viu que a coisa deslanchou, ela pediu demissão e saiu fora. Se você quiser conhecer essas oportunidades, aprender o que você precisa aprender, você precisa conhecer a Escola de Negócios Digitais. Ela te ensina exatamente tudo que você precisa saber em várias opções, várias profissões para você ganhar dinheiro online e onde encontrar as oportunidades para faturar online também, tá? Você pode clicar no link que aparece aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ó, o primeiro link que aparece na descrição. E você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson. O Clayson vai te explicar tudo direitinho e vai liberar um treinamento grátis para você de 3 aulas que você vai entender tudo. Nesse treinamento você entende tudo, tá? E aí só depois você decide se você embarca ou não. Se pode ser uma boa para você ou não. Muita gente está se dando bem e ó, não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é nada disso. É realmente uma escola de negócios digitais. Você tem a oportunidade de mudar a sua vida. Então, clica no link aqui na descrição e não perde essa oportunidade não, tá bom? E ó, queria dizer para você o seguinte, que eu tô indo. Tô indo. Mas eu volto, tá? Eu volto qualquer hora aí com mais notícias sobre a política, a economia, a justiça desse Brasilzão, desse mundão. Muito obrigado pela sua audiência.